Graça e paz do nosso Deus. O canal Frutificai libera mais um estudo. Hoje nós vamos falar de 3 jovens que tiveram uma atitude que hoje seria muito difícil de tomar. Você quer conhecer melhor? Quer conhecer melhor as Escrituras Sagradas e conhecer mais passagens da Bíblia? Querido, é o canal de estudo aqui, o Frutificai. Mas primeiro se inscreva e ative o sino de notificações. Todo estudo que nós realizarmos, você vai ser o primeiro a saber. Então vamos começar com o nosso tema. O tema de hoje se fala se curvar para morrer ou estar de pé para viver. Que tema, hein? Está baseado no livro de Daniel, no seu capítulo 3, nos versos 17 e 18. Então, você quer saber tudo sobre isso? Fique até o final, não deixe de ver esse vídeo. Então, vamos ver o que a palavra nos diz para nós começarmos a falar sobre a palavra. A palavra diz: eis que nosso Deus, a quem nós servirmos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esse é o seu canal Frutificai, começando agora. Queridos, eu quero hoje começar com um estudo excelente falando sobre 3 jovens. No começo do cativeiro babilônico, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados para serem preparados na sabedoria da cultura caldeu. Todos eles eram jovens. O rei favoreceu esses jovens com o alimento da sua própria mesa durante 3 anos. Isso para que eles recebessem toda a provisão, toda educação, com o objetivo de servir no governo de Nabucodonosor. Além dos costumes, também lhe foram dados nomes babilônicos. Todos conhecem mais esses jovens, popularmente dito como Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas os nomes hebreus eram Ananias, que significa o Senhor é bondoso. Misael, quem é o que Deus é? E Azarias, o Senhor ajuda. E os nomes que foram dados a eles: Sadraque, inspirado no Deus Sol. Mesaque, quem é o que Deus da lua é? Abdenego, servo de Nebo. Queridos, mudaram seus nomes, mas não a sua lealdade a Deus. Ensinaram suas culturas, mas não a religião que eles adoravam, o Deus verdadeiro. Bom, esses 3 jovens se recusaram, junto com Daniel, a comer da comida da mesa do rei. Pode ser porque, porventura, esses alimentos eles eram proibidos segundo a lei de Moisés. Isso é uma hipótese. A segunda pode ser porque eles eram ofertados aos deuses pagãos. Bom, mas nesse caso, eles passaram a comer legumes e beber água. E eles tinham aparência mais saudável que os demais. Eles fizeram experiência, porque aquela pessoa que estava lhe dando o alimento poderia ser morto se eles, porventura, ficassem magros ou tivessem a aparência de que eles não estavam sendo bem alimentados. Se o rei descobrisse, seria morte. Mas aí, Deus já começa a mostrar o seu plano. E aí, esses jovens, comendo legumes e bebendo água, tiveram uma aparência saudável, melhor do que os demais. Incrível esse nosso Deus. Bom, esses 3 jovens, depois de 3 anos, que foram os anos em que eles estavam
recebendo a cultura da Babilônia, comendo da comida da mesa do rei, eles foram considerados 10 vezes melhores do que os demais sábios do rei e foram indicados para fazerem parte da equipe de conselheiros permanentes do rei. Olha só que glória, que posição alta que eles acabaram alcançando. Bom, em Daniel 3, nós temos a narrativa de uma imagem de ouro levantada pelo rei, no qual, em uma reunião que ele fez com todos os importantes, foi informado que quando todos os instrumentos dos quais cita a Bíblia fossem tocados, todos deveriam se curvar diante daquela imagem. Então, mais especificamente em Daniel 3, do 8 até o 12, tem a delação, ou tem aquela pessoa que informa ao rei que certos caldeus, que seriam esses jovens, mesmo com as suas posições importantes no reino, não queriam curvar-se diante da imagem. Isso foi interpretado pelo rei como uma afronta, um desrespeito. Ele chamou os 3 jovens e perguntou se era verdade. Esses jovens então responderam sem dúvida que não se curvariam, que não fariam aquilo, ainda que o Senhor não os livrasse da fornalha. Bom, nesse momento, nós temos a narrativa em que o rei se enfurece de tal maneira que ele manda que aquela fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E sendo assim, ele ainda fala qual seria o Deus que o livraria da sua mão. O desafio daquele rei foi impetuoso. Bom, queridos, agora a pergunta que fica aqui diante desse estudo e que Ananias, Misael e Azarias poderia fazer naquele momento, diante daquela resposta do rei, que já tinha aquecido a fornalha, que dizia que o seu destino estava selado para que eles fossem mortos, seria: vale a pena morrer? Uma segunda pergunta que eles poderiam fazer naquele momento: será que devemos jogar fora a nossa oportunidade de crescer dentro do reino, uma vez que nós temos posição importante neste lugar? Ou esse ídolo não é um Deus, é apenas um símbolo de homenagem política ao rei? Então, por qual motivo nós não venhamos a ceder e a nos curvar diante dela? Não estamos adorando a outro Deus, é uma imagem política. Bom, a grande verdade é que eles não se perguntaram isso. Eles responderam que eles não se curvariam. E mais, falaram que o Deus deles livrariam eles da mão do rei. Mas se ainda não livrasse, eles não se curvariam. Queridos, os soldados que foram encarregados de levar Ananias, Misael e Azarias foram mortos pelo calor da fornalha assim que eles chegaram próximo para jogá-los. E eles jogaram os 3 amarrados. Mas a grande verdade é que depois que eles jogaram, o rei começou a olhar para dentro daquela fornalha e constatou que não tinham 3 homens amarrados, mas tinham 4 livres, passeando dentro da fornalha. Incrível! O mais impressionante é que eles não estavam queimados e eles não tinham dano nenhum e estavam ali dentro. Segundo a palavra de Deus, Nabucodonosor ficou pasmo, porque dentre ainda os 3 tinha um que tinha aparência de um filho de deuses. Incrível! Com isso, Nabucodonosor então pede com que eles venham a sair da fornalha e o mais incrível, ele reconhece o Deus de Ananias, Misael e Azarias. Queridos, esses jovens não se importaram com suas posições no reino. Eles não negaram a sua fé.
e a sua vida e as suas vidas foram consideradas menos importantes do que a sua posição, do que qualquer coisa que pudesse existir, do que o seu Deus, o Deus que eles serviam, a sua fé, a sua lealdade ao seu Deus era muito maior do que estar se curvando diante daquela imagem. Então, hoje, eu queria trazer reflexão para você, diante dessa narrativa, diante dessa passagem, onde nós temos esses três personagens. Curvar-se para morrer ou estar de pé para viver? Será que nós devemos, se colocarmos hoje, nos dias que nós vivemos, a vida tem nos levado a nos curvar diante de muitas situações? A imagem de ouro não é uma imagem somente de um símbolo político, mas tem sido, sim, imagens muitas vezes de trocarmos o nosso Deus, trocarmos o Deus verdadeiro por coisas banais, por coisas que não trazem aproveito nenhum. Muitas das vezes estamos em meios acadêmicos nos quais não falamos do nosso Deus e ouvimos falar mal dele. Não podemos professar a nossa fé em muitos lugares dos quais existem códigos de ética e existem códigos corporativos. Nós temos visto como tem sido cada vez mais difícil você estar de pé e professar a sua fé. Mas a grande verdade é que não podemos nos curvar, não podemos deixar de dizer que o nosso Deus pode nos livrar. Querido, esse estudo veio para você, para lhe dizer, para te alertar que o Deus de Israel, Ele está aqui para nos livrar. E se ainda for o propósito dele que a gente continue nessa caminhada sem que Ele nos livre, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. E mesmo que mudem, como aconteceu ali, mudaram o nome daqueles jovens, deram a cultura para eles, fizeram toda a educação, deram o melhor alimento da mesa. Mas tudo isso com o intuito para que eles servissem aquele reino pagão, tentando tirar deles a identidade, tentando tirar deles a fé, a sua lealdade, mas não aconteceu. E hoje, quantas não são as pessoas que estão se curvando diante deste mundo, diante das ofertas deste mundo? E mais do que isso, tem olhado mais para a sua posição dentro da sociedade, tem olhado mais para o que pode perder e não para o que pode ganhar para a eternidade, que é a vida eterna, que é a honra e a glória de estar com Deus Altíssimo. Será que vale a pena curvarmos para morrermos? Vivermos para esse mundo e morrermos para o reino eterno? Ou será que vale a pena estarmos de pé diante do Deus Altíssimo e morrermos para esse mundo? Morrermos para muitas coisas, morrermos para pessoas que não aceitam esse Deus Todo-Poderoso, morrermos para um mecanismo, para lugares dos quais não aceitam o nosso Deus e ao menos, muito menos, deixam que professemos a fé no nosso Deus. Queridos, Ananias, Misael e Azarias, ou popularmente dito como Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram por um desafio muito grande. O rei ainda disse qual era o Deus que poderia livrar eles da mão dele. E no final das contas, o rei ainda louva ao Deus de Ananias, Misael e Azarias. Tanto é que ele determina que qualquer pessoa que falasse mal do Deus daqueles jovens seriam castigados de forma extrema. Esse estudo, querido, vem para trazer a fé para você, vem para trazer a certeza de que não há nada que possa valer mais a pena do que estar de pé com o nosso Deus.
Não tem nada melhor do que estar de pé com o Senhor da glória. Não nos curvemos, não nos prostremos diante de tudo isso que possa vir contra nós. Estejamos de pé, estejamos atentos, porque somos desafiados, somos todas as vezes compelidos a tentar deixar o nosso Deus de lado. Mas não façamos isso. Até que ponto você está disposto a estar de pé com Deus e não se curvar? Até que ponto você está disposto a perder neste mundo para ganhar no reino de Deus? Querido, eu já falei nos estudos anteriores, já chegamos a 30 estudos e o canal está aqui para abençoar a tua vida. Por isso, pense bem, não se curve, não se deixe levar por nada que o mundo possa ser importante aos seus olhos, porque o Deus da glória, Ele é maior, Ele é melhor. Por isso, mais uma vez, eu quero agradecer pela sua participação, por você estar aqui comigo, por você ver mais um estudo, que agora nós estamos falando de Daniel, no livro de Daniel 3, 17, 18, que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua família, tudo aquilo que está diante de ti, todos os teus pertences, todos aqueles que são seus, para que vocês sejam bênção nessa terra, para que vocês sejam pessoas que venham a iluminar, venham a ser luz para este mundo. Eu desejo que você possa estar sempre nos acompanhando. E para isso eu peço mais uma vez, se inscreva, querido. Compartilhe nas suas redes sociais. Fale para aquele teu amigo que tanto tem estado distante da palavra. Ou aquelas pessoas que nem conhecem a palavra. O intuito do canal é edificar vidas. É falar da palavra. É explicar melhor passagens históricas, onde esse livro ele é profético histórico. Então, querido, aproveite e que Deus abençoe a tua vida, que você seja luz, que você seja um profeta, que você seja uma imagem do que Deus pode fazer neste mundo. A paz do nosso Deus, em nome de Jesus.